Mais do que um símbolo no combate à violência contra as mulheres, ela também é exemplo de superação. A trajetória em busca de justiça, que durou 19 anos e meio, faz dela um ícone da luta por uma vida livre de violência. Uma história forte e emblemática, que resulta em conquistas históricas para todas nós mulheres. Nós temos a honra de conversar com a mulher que empresta o seu nome à Lei 11.340 de 2006. Maria da Penha Maia Fernandes é a nossa companhia de hoje. Olá, obrigada por nos receber. Prazer. Eu quero agradecer, eu preciso dizer que é uma honra estar aqui conversando com a senhora, conhecendo um pouco mais da sua história. Obrigada por nos receber também, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. É um prazer, né? Enquanto a gente puder estar divulgando e colocando as falhas que existem na implementação da lei, isso é importante. Vocês da imprensa têm um papel muito importante sobre isso. É tanto que a gente tem visto diariamente sair pesquisas, né? No noticiário local, né? Colocar o que está acontecendo, né? No interior, inclusive do Ceará, né? Com vários assassinatos. E isso é muito importante, porque não adianta a pessoa ter uma lei que é considerada uma das 3 melhores do mundo em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher, né? E ela realmente não ser eficaz, né? Haver despreparo de quem aplica a lei, muitas vezes, de juízes que não prevê que aquele agressor, ele precisa ser mantido na cadeia, né? Pelo menos até aquela mulher sair das proximidades, né? Que as políticas públicas consigam que essa mulher vá para um outro local onde esse agressor não toma conhecimento. Porque o que a gente tem visto, na maioria dos casos, as mulheres se sentem seguras porque receberam uma medida protetiva. E, na verdade, essa medida protetiva não chegou a protegê-la, né? Precisa ter o senso de periculosidade do agressor, saber que ele pode assassinar aquela mulher, né? E cuidar para que ela seja protegida. Por falar nisso, teve uma pesquisa recentemente divulgada pelo Instituto Datafolha, que nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil. 42% desses casos, quase a metade, aconteceram dentro das casas. E também um dado que me chamou bastante atenção é que, assim, na verdade, menos da metade, mais da metade não foram registrar os seus casos, não foram atrás de apoio. A que a senhora atribui, assim, faz 36 anos, né, do seu caso. Mas de lei só 13 anos. 13 anos da lei e a gente ainda vê tantos casos impactantes, assustadores. O que falta, o que pode ser feito para dar um basta nesse problema que é epidêmico, no caso? Eu acho que é exatamente a mulher se sentir segura em denunciar, né? Agora, no momento em que ela tem um exemplo de uma amiga, né, que não se deu bem, fez a denúncia, né, e não foi devidamente protegida, então ela já repensa suas condutas, né? Outro fato também que pesa muito é a dependência econômica da mulher, né? Então ela não tem como cuidar dos seus filhos sozinha e depende daquele homem, né, para cuidar da sua família, né? Então é muito complexo. Mas essa complexidade já é do conhecimento dos gestores públicos, né? Porque nós, daqui do Instituto Maria da Penha, temos uma pesquisa que está no nosso site, né? Então, é preciso, sim, um gestor público querer se comprometer realmente com fazendo com que a lei realmente saia do papel.
Em muitas entrevistas e também palestras que a senhora deu, a senhora fala muito da questão da educação. Se torna mais difícil incluir essa questão do gênero quando há uma certa resistência a incluir a discussão de gênero na escola, sendo que essa é uma violência de gênero, é uma questão de gênero, né? No relatório do meu caso, né, foi dito que toda cultura só se desconstrói através da educação, né? Então a gente vê uma agressividade muito grande contra as mulheres negras, né? A questão do LGBT, né? Então, isso aí tudo só pode ser desconstruído, esse ódio, né, sobre essas pessoas, só pode ser desconstruído através realmente da educação. E a gente lamenta, né, que já com 13 anos que a lei foi sancionada, né, a gente lamenta que ainda não exista um investimento maciço na educação a nível nacional, para que as crianças se conscientizem logo cedo, as crianças percebam que aquele sofrimento que ele vê sua mãe passar, o espancamento, não é normal, é um crime, né? E a partir daí ele talvez essa criança consiga até enfrentar de uma maneira, né, não violenta, mas falar, o papai não pode fazer isso, né? Você pode ser preso, entendeu? Tá levando essas mensagens para que de qualquer maneira a educação consiga reverter essa agressividade desses homens. E já na infância também é importante, eu digo sempre para as minhas amigas que também são mães, a importância que tem uma mãe de um menino, de mostrar para ele que ele faz as mesmas coisas que uma menina, que a menina não tem que arrumar a casa e ele não, né, assim, porque a gente vem de uma cultura de que isso foi ensinado, né? Isso, infelizmente. Infelizmente. E a gente vê que essa educação, até nas escolas, ela não atende só as crianças, ela atende até muitas professoras, porque é observado que as professoras geralmente dizem, olha, agora a aula terminou, os meninos podem ir para o recreio, mas as meninas fiquem para arrumar a sala para quando novamente, né, o recreio acabar e nós voltarmos para as aulas. Quer dizer, muitas professoras fazem isso porque foram educadas, né, entendendo que é normal a mulher se responsabilizar por arrumação, né, se responsabilizar por trabalhar na cozinha, quando a gente sabe que o homem é tão capaz contra a mulher, dessas atividades que sempre disseram que eram femininas. E até assim a gente vê nesses programas a importância que muitos homens dão à cozinha, né? Tem muitos cozinheiros famosos, né? E que estão numa profissão porque gostam, né? E pode até ser chamado que ele está na profissão de uma mulher, mas não é. A gente tem que estar fazendo aquilo que a gente gosta, né? Nós podemos ter uma mulher pilotando um avião e um homem na cozinha, né, responsável pelo buffet daquele restaurante. Sim, é importante também falar da violência que não é a física, não é só a violência física, existe a violência psicológica, não é? E isso também é muito grave. E nesse ponto aí, as mulheres que não têm uma estrutura, uma política pública no seu município, quando ela vai assim a uma delegacia, ela já vai no instante em que a violência física é a que mais existe em relação a ela. Então, no momento em que ela tem um olho rosto ou foi ferida, né, e tem hematomas, tudo isso, ela decide ir a uma delegacia, mas antes disso, o quanto ela já não sofreu. A violência psicológica, patrimonial, né? Aquela que o homem danifica os documentos da mulher para ela não trabalhar, aquela que o homem impede que ela se aproxime da sua própria família, né?
Então, são violências psicológicas que machucam demais a mulher. E a lei que leva o meu nome especifica os tipos de violência. Algumas mulheres ainda têm dificuldade de entender que uma violência psicológica, uma violência até patrimonial é um tipo de violência, porque muitas vezes acontece de maneira sutil. Eu acho que é preciso também que haja um esclarecimento para elas, uma conscientização, para que elas entendam quando foram violentadas, né? Mas essa conscientização só vai acontecer, por exemplo, se na infância, né, essas crianças de hoje têm um conhecimento dos tipos de violência, né? Já é para refletir sobre isso em sala de aula. Como é que a senhora avalia o impacto da Lei Maria da Penha? Olha, é um avanço enorme, né? Fruto de muita luta, de mais de 19 anos, né, de luta para que o meu agressor fosse punido, né? E o importante não foi a prisão do agressor, porque o importante foi o que essa luta trouxe para o país, para as outras mulheres do país, que é exatamente a conscientização e o respeito aos direitos que nós mulheres temos na sociedade. Ainda referente à lei, no artigo 8º, que fala da questão das medidas do atendimento integrado. A gente vê um avanço, inclusive a gente esteve na Casa da Mulher Brasileira, a gente tem um programa gravado com a Daciane Barreto, e a gente falou também muito sobre o fim da peregrinação, daquela dor que a mulher passa quando ela vai num órgão, ela repete a história. Aí tem que ir em outro órgão, ela repete novamente. Então causa aquele... E lá num lugar só, ela consegue, né, ter todo o atendimento necessário. No entanto, a gente tem aqui em Fortaleza uma Casa da Mulher Brasileira. Existe a intenção, em breve vai ser inaugurada a Casa da Mulher Cearense em alguns municípios, mas a gente vê que no Brasil isso ainda é muito pequeno, não é? Quer dizer, se nós tivéssemos uma Casa da Mulher Brasileira nos grandes municípios, não só as capitais, mas os grandes municípios, né? Também a gente facilitaria a vida dessa mulher, porque muitas vezes essa mulher não tem como se deslocar para vários lugares, ela depende financeiramente do transporte público, né? Então ela vai junto com seus filhos, não tem onde almoçar, entendeu? Quer dizer, ela faz uma peregrinação muito grande para poder ter o seu caso registrado e as medidas protetivas serem tomadas. O que pode ser feito para que essa integração realmente aconteça de maneira que, até assim, as medidas protetivas? Isso aí é uma grande preocupação e por isso muitos crimes têm acontecido, né? Porque a mulher se sente aliviada ao sair da delegacia, né, e dizer que ela está protegida ali por um papel assinado ou que o juiz vai assinar, né? Quer dizer, eu acho que quem cuida, quem atende essa mulher tem que ver realmente o que ela necessita. Vamos dizer, não, você não pode voltar para sua casa, porque da maneira que seu marido está ali tratando, você corre o risco de ser uma vítima fatal. Então vamos enviar você para uma casa-abrigo, em um outro município, né? Para que a gente dê um acompanhamento no seu caso, né? Então esse agressor, que vai acontecer? Vão prender esse agressor? Não conseguiram prender? O perigo é bem maior, por isso que ela tem que ser protegida pela lei. E na realidade, quando essa mulher chegou a esse local, imagina quanto tempo ela vinha sofrendo violência, né? Quando a mulher chega, há muito ela é vítima da violência, então ela chega porque não está aguentando mais. Existe, assim, e isso está mudando com o tempo, existe um despreparo da família de querer apelar para a conciliação, de acreditar que a pessoa vai mudar? Sim, porque a família é fruto da sociedade. Então, aquele homem
que viu seu pai bater na sua mãe, o seu avô bater na sua avó, e isso ser considerado normal, e essa situação ter sido conciliada, né? A família fez uma intervenção de aconselhar um, de aconselhar outro, né? Tudo que se fazia antigamente, né? Quando a gente já tem uma condição legislativa melhor para dar um basta nisso, né? Isso é muito grave, porque a conciliação, essa mulher já deve ter tentado se conciliar, né? Então, essa mulher está vivendo o ciclo da violência doméstica, que é a esperança que ela tem que realmente ele não volte a agredi-la, e devido a essa esperança, ela resolve perdoar e voltar ao relacionamento. E nessa volta do relacionamento, depois de algum tempo, alguns dias, esse homem volta a agredir, né? Então ela entra nesse ciclo, ela fica confusa, porque tentou a conciliação, mas aquela mudança de conduta é uma mudança muito pequena, um período muito pequeno, né? Então o homem que age assim, ele precisa ser preso, precisa passar por uma capacitação também com as políticas públicas, né, que a lei determina, e que ele precisa se inteirar de que aquilo é crime e que ele precisa aprender a não cometer esse crime, mas não em função daquela relação que está desgastada. Essa não existe mais a condição, no meu pensar, de ser sanado, mas no outro relacionamento ele pode, né, repensar a conduta do relacionamento anterior, né, e se esforçar para não ser agressivo.